Emmanuel, o capítulo 53, intitulado Sementeiras e Ceifas. Paulo fala em Gálatas, capítulo 6, versículo 8. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. E o Emmanuel nos diz: plantaremos todos os dias, é da lei. Até os inativos e ociosos estão cultivando o joio da imprevidência. É necessário reconhecer, porém, que diariamente colheremos. Há vegetais que produzem no curso de breves semanas. Outros, no entanto, só revelam frutos na passagem laboriosa de muito tempo. Em todas as épocas, a turba cria complicações de natureza material, acentuando o labirinto das encarnações dolorosas, demorando-se nas dificuldades da decadência. Ainda hoje surgem os que pretendem curar a honra com sangue alheio e lavar a injustiça com as represárias do crime. Daí o ódio. De ontem, gerando as guerras, de hoje, a ambição pessoal, formando a miséria que há de vir, os prazeres fáceis, reclamando as retificações de amanhã. Até hoje, decorridos mais de 19 séculos, sobre o cristianismo, apenas alguns discípulos, de quando em quando, compreendem a necessidade da sementeira da luz espiritual em si mesmo, diferentes de quantas se conhecem no mundo, e avançam a caminho do mestre dos mestres. Se desejas, pois, meu amigo, plantar na lavoura divina, foge ao velho sistema de semeaduras na corrupção e ceifas na decadência. Cultiva o bem para a vida eterna. Repara as multidões encarceradas no antigo processo de se levantarem para o erro e caírem para a corrigenda. E segue rumo ao Senhor, organizando as próprias aquisições de dons imortais, que são as sementeiras e ceifas, é que a gente tem que cultivar o campo para poder plantar a semente boa. Mas qual é o campo nosso? É o nosso coração. É dentro de nós mesmos, não é na terra, não é no outro. Que a gente só muda nós mesmos, nós não podemos mudar o outro. Podemos passar a palavra, mas ele muda se quiser. Porque a gente pensa assim, o fulano é mau, ou o cicrano, mas a gente não pode dizer, a gente não sabe se o mal está com a gente. Então, que a gente tem que olhar para dentro da gente e fazer o plantio na gente mesmo, para que essa plantinha ela cresça, vai crescendo, bem regada de amor. E aí ela expande para todos os lados. E aí, vai dar muitas sementes boas para que a gente possa plantar em outros corações. Quem sabe, ele vendo aquela sementinha crescer, eles também vão crescer junto, passar adiante, ouvir, saber ouvir, entender, ver e enxergar. E é assim a vida da gente. A gente não pode dizer assim, eu quero isso à custa de derrubar o outro. Não. A gente tem que pensar bem, para que a gente não machuque ninguém. A gente continue no caminho da gente, plantando a nossa sementinha, mas com amor, com carinho, com alegria, para que todos receba essa água da vida, essa sementinha possa brotar e dar muitas sementes. Muito obrigada. Passo a palavra a você, Francisca.
E assim, depois desses ordens maravilhosos, passamos a palavra à nossa irmã Glaci, que fará a nossa prece da noite de hoje e já vai começar já no exórdio. Tá? Desculpe, gente, é difícil. O Evangelho. Fará o Evangelho e a explanação do mesmo. Seja muito bem-vinda, minha irmã. Jesus te abençoe. Que assim seja. Boa noite a todos aqueles que ainda não dei. Que Jesus nos ampare, que Jesus nos ilumine, que toda benfeitoria esteja no lar de cada um que aqui esteja presente, dos que não puderam também entrar, dos encarnados e desencarnados. E a gente diz ao mentor da casa, benfeitor dos que sofrem, irmão silencioso das madrugadas do mundo, tua presença não se impõe, consola. Tua voz não acusa, ampara. Tua luz não ofusca, aquece. Bezerra, servo da caridade viva, vem se for da vontade do alto caminhar entre nós, nesta hora em que tantos corações sangram em silêncio. Toca com teus pensamentos, de paz os lares em desalento, as mentes em tormenta, os corpos exaustos de dor. Que tua vibração de amor nos ensine a curar com o olhar, a acolher com a escuta, a servir com ternura, mesmo diante da ingratidão. Não queremos os milagres do mundo, mas a força mansa para atravessar as provas com dignidade. Que o lençol do teu passo invisível envolva os hospitais esquecidos, as vielas escuras, os leitos improvisados, e transforme o pranto seco dos invisíveis em esperança viva. Doutor da alma humana, ajuda-nos a entender que socorrer é orar com as mãos, que amar é iluminar as sombras sem perguntar nomes. Que perdoar é libertar o outro para que também sejamos livres. Leva ao Cristo nossos pedidos calados, mas antes abre nossos olhos para a missão que ainda nos cabe cumprir. Que possamos ser extensão do eu serviço, ferramenta humildes da mesma luz. Em nome da fraternidade maior, segue conosco, Espírito amigo, até que todos os filhos da terra compreendam que a cura mais profunda é o amor que se doa. Que assim seja. E com essa prece, então, a gente agradece a Deus pelo ar, pela vida, por tudo que nos destes, por tudo que ainda há de nos dar se tivermos o merecimento. Agradecer a Jesus pelas intuições, pelas instruções, pelos ensinamentos dos teus passos, e a Maria pela intercessão de sempre, nos aquietando as nossas aflições. A doutor Bezerra e a toda essa egrégora de luz, nós damos por iniciado mais um evangelho na noite de hoje, que nos ilumine, que nos eternalize todas as palavras proferidas, que venha com tua palavra a nos mostrar que o maior antídoto, como tu falas, doutora Bezerra, é o amor. Que assim seja. E então, dando continuidade, nós vamos continuar com o capítulo 10, item de 11 a 13, que diz: não julgueis, a fim de que não sejais julgados. Aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Gente, eu estou falando assim meio estranho, mas é porque eu estou com a aflito aqui horrível. Mas sai. Então, quando ele diz, não julgueis, aí a gente lembra daquela passagem dele na areia, né? Dele lá na praia, que aqueles lá levando todos os para apedrejar aquela senhora adúltera, e ele escrevendo na areia. Não escrevendo
palavras sem nexo, mas escrevendo cada atrocidade, cada erro, cada ainda imperfeição, e todos ali olhando, antes mesmo que ele dissesse, atire a primeira pedra, quem não tem pecado, já ia olhando o que ele estava escrevendo e já saindo. E depois terminou e ele disse, mulher, vai, e não pecas mais. Quem daqui que estava para te jogar a pedra, que te apedrejou? Não sou eu que vou te julgar. Assim ele diz com todos nós. Assim ele é o nosso protetor. Assim ele nos leva para o caminho do bem. E diz assim, não julgueis, a fim de que não sejam julgados, porque vós sereis julgados, segundo houverdes julgados os outros. Quando aqui para, eu vou fazer igual eu fiz ontem lá no Bezerra de Menezes, parando e botando meu dedinho para não sair da linha, e lembrando das coisas, porque vem as histórias, né? Lembra daquela senhora que todos os dias via o lençol da vizinha sujo e que a vidraça dela, ela olhava e dizia, mas meu amor, eu faço uma simulação perfeita, mas meu amor, como aquela mulher lava roupa ruim? Porque todos os dias ela lava aqueles lençóis brancos, mas os lençóis não saem branco. Sai tudo da cor da terra, eu digo logo assim. Certo dia, o marido dela, ela saiu e o marido foi e lavou todas as vidraças da casa. Ela chega e olha para os lençóis estendidos. E ali diz, meu amor, pois ela hoje lavou divinamente os lençóis. E ele olha para ela e diz, meu amor, não eram os lençóis que estavam sujos, eram nossas vidraças. Quantos de nós não olhamos para dentro de nós para poder apontar o dedinho para o próximo? Como diz, se queres olhar, primeiro vai no espelho, te olha e faz como Sócrates, faz como Santo Agostinho, conhece-te, procura aquilo que ainda está enraizado, que não está legal, que não está indo, não está condizente com os ensinamentos do Pai, para poder ajudar e não julgar. Olha a diferença de ajudar para julgar. E diz então, e se servirá para convosco da mesma medida da qual vos servistes para com ele. Isso se encontra lá em São Mateus 7, 1-2. Então, os escribas e os fariseus, para variar, né? Sempre essas pessoas estavam à frente das coisas nefastas, né? E diz, lhe conduziram para uma mulher, é o que eu disse, né? Que tinha sido surpreendida em adultério. E a fizeram ficar de pé no meio do povo e disseram a Jesus, mestre, essa mulher vem de ser surpreendida em adultério. Ora, pois, Moisés nos ordena na lei para lapidar as adúlteras. Será que lapidar, olha só, lapidar, palavra que a gente tanto fala aqui, lapidar as adúlteras. Por que não lapidar o que está dentro de nós? E adultério não é só você cometer um erro fora do casamento, adultério não é só você cometer... Enfim, mas a realidade é assim, é um erro fora do casamento, é o adultério. Hoje, muita gente vê assim. Eu, particularmente, eu vejo o adultério como qualquer coisa que nós... até um álcool
que a gente vai, um etanol que a gente vai colocar no carro, que eles adulteram com água. Olha aí. Existem várias formas de adulteração, de você enganar alguém, de você não ser justo com alguém. E a justiça de Deus, ela é tão fiel que a maior justiça dele é quando a gente se conscientiza que estamos com a coisa alheia e nós pegamos e devolvemos aquela coisa alheia sem precisar e sem a recompensa. A gente simplesmente entrega. É seu, não é meu. Isso já é correção do adultério. Isso já é simplesmente a gente ser justo. Aí diz: qual é, pois, sobre isso vosso sentimento? Eles diziam isso o tentando, a fim de ter o que o acusar. Mas Jesus, abaixando-se, escrevia com seu dedo sobre a terra. Como continuasse a interrogá-lo, ele ergueu e lhes disse: que aquele dentre vós que estiver sem pecado lhe atire a primeira pedra. Depois, se baixando de novo, continuou a escrever sobre a terra. Mas eles, ouvindo falar assim, se retiraram, um após o outro. Os velhos saindo primeiro. Por que os velhos? Porque os velhos, geralmente, têm mais experiência, têm mais passado, então tem mais erros também, obviamente. E diz: e assim Jesus permaneceu só com a mulher, que estava no meio da praça. Aqui me lembrei também daquela mulher que ela estava, uns diz que era 12 anos, outros diz que era 18 anos. Na Bíblia Sagrada, a gente vê que ela tinha 18 anos de sangramentos, né? E então, para a população, para os fariseus, para os escribas, para os helênios, para os judeus, os próprios judeus, ela era uma pessoa exclusa da sociedade. Era como se ela tivesse uma lepra que não pudesse estar no meio das pessoas. Jesus, naquele momento em que passava, que ela tocou, pelo pensamento ela o tocou, não foi tocando como eu estou tocando nesse notebook, mas tocou a forma de pensamento, é você, em forma de oração, também tocar onde você quer tocar a cura, onde você quer tocar com a tua fé. E todos ali queriam afastar, como se ela fosse uma impura, uma adúltera também, porque estava querendo enganar a população da sua doença, da sua enfermidade. E ali, então, ela foi curada e Jesus sorriu e disse: eu te falei lá no poço que a água que eu te desse era a água que ia matar a tua sede. E ela lembrou das palavras dele, que era ele que estava no poço, quando ela foi pegar e ela disse: como você fala com uma samaritana, você como um judeu? Que naquele tempo ninguém falava assim um com o outro. Muitos ainda têm isso. Eu não falo com a Glaci porque ela é espírita. Aí outros dizem: eu não falo com fulano porque ele é um bandista. Eu não falo com cicrano, ou o cicrano não fala com... Enfim, porque é evangélico, porque é católico, e assim por diante. Como que Jesus tenha deixado religião, mas Jesus deixou o amor. Jesus deixou a compaixão, a humildade, a benevolência, a resiliência, a resignação e a indulgência. Imagine nós, quando estamos com uma ira
um ódio de alguém que fez alguma coisa para a gente, e a gente diz, poxa, eu não merecia, mas será que eu não já fiz para alguém? Ou nessa, ou em outra vida? Por isso que o Chico Xavier já dizia, em meio a uma turbulação, em meio a uma desavença, uma discórdia, silencia, que o silêncio fala mais alto do que qualquer coisa. E então, diz aqui então Jesus, levantando-se, disse-lhe, mulher, onde estão os vossos acusadores? Ninguém vos condenou? Ela lhe respondeu, não, Senhor. Jesus lhe respondeu, eu também não vos condenarei, mas não mais. Ide, e no futuro não pequeis mais. Está lá em São João 8, 3, 11. Quando ele diz assim, ide e não pequeis mais, mas aconteceu que, no meio quando a gente está seguindo, quando nós estamos direitinho, bem certinho, andando nos passos de Jesus, quantos, eu vou dizer, quantas, como é que chama, meu Deus? Quantos arrastes que a gente leva no pé para a gente cair, para a gente desanimar, para a gente perder a fé, para a gente perder a razão e para a gente dizer palavras que não condizem com o que nós sabemos que não é para falar, porque palavras têm poderes. Tanto é que palavras têm poderes que hoje eu assisto muita coisa de missionários, não importa de onde venha, mas é coisas de Deus. E eu ouvi uma coisa que é bem interessante, de palavras têm poderes. É que, quando Deus foi fazer o mundo, ele fez falando cada palavra. Haja luz, faça luz, haja só. E assim foi, fazendo por palavras. Eis aí o poder das palavras. Então, vamos falar palavras edificantes, palavras que nos elevem, palavras que venham a estimular a autoestima de alguém. Por mais que ou um outro, por mais que um outro, a gente veja que está um pouquinho perturbadinho por conta de alguma outra pessoa, vamos chegar juntos. Não vamos apedrejar, não vamos julgar, vamos ajudar. São quantos dos nossos irmãos que a gente vê, digo porque eu vi agora recente, de cabisbaixo, por conta de uma palavra aqui, por conta de uma atitude ali. Foi isso que eu vi quando eu cheguei aqui em Natal e fiquei muito triste. Então, vamos fazer diferente, vamos tentar fazer o que nós escutamos e botar em prática o que nós aprendemos todos os dias, o que nós ouvimos todos os dias. De que adianta eu ser oradora, eu ser presidente, eu ser coordenadora, eu ser uma faxineira de um centro espírita, de uma casa evangélica, de uma comunidade católica? Se eu não tenho dentro de mim a paz de Deus para dar ao próximo a paz, se eu não tenho dentro de mim coisas boas para poder doar coisas boas ao próximo, se eu sou um sepulcro caiado, eu estou ali e saio dali, eu sou outra pessoa.
falando de A, de B. Vamos nos unir. Eu até uma certa vez, hoje eu estou aqui em Natal, mas certa vez eu estava no Piauí, quando eu recebi uma mensagem, eu até falei aqui no Evangelho, sobre um irmão pedindo a unificação dos irmãos. Não importasse qual era a religião, mas se unisse. Porque é com a união que a gente faz uma corrente do bem. É com a união, como a gente faz todas as noites em nossos evangelhos. Seja 40, seja uma pessoa, mas tem tantos desencarnados precisando que nós não temos noção. Eu digo porque acontece muitos resgates que eu faço em desdobramento. São muitos dos que precisam. Então, vamos unificar mais, vamos se unir mais, vamos presenciar mais, dizer mais o quanto aquela pessoa é especial. Ontem eu encontrei com a turma, gente, eu acho que até alguém já deve ter visto nas redes sociais aí que foi colocado. Encontrei com a turma que eu trabalhei aqui na Cabo Telecom e, gente, quando a gente se encontrou, foi uma energia gostosa. Foram 12 anos de trabalho juntos, aquela mesma equipe. Foi uma união. Aí eu tinha sempre uma mania de, olha só, eu tinha uma mania de dizer lá. Quando eu chegava, aí eu já dizia assim: alguém já disse a vocês hoje que são especiais? Aí a turma olhava assim, já sorrindo, e dizia: não, depois são todos especiais. Gente, isso é tão gratificante. E eu olhei para todos novamente, eu disse: alguém já disse para vocês hoje? Aí ele: não. Aí eu digo: pois vocês são tão especiais, que eu vim do Piauí para esse encontro. Aí fica aquela coisa tão significativa. Imagine um pai, uma mãe, imagine um netinho, imagine a Aurora, que está doentinha, que está dodói, mas a vozinha ali, mostrando o amor, praticando o amor, doando o amor. O que é significante? Sueli com seu esposo, seu Arlindo com sua enfermidade, mas sabendo que tem um Deus que cuida. É Dani, são tantos que a gente não, como a gente diz nas orações, vai onde nossas mãos não alcançam, vai onde os nossos pensamentos não chegam, porque nós não sabemos onde tem, mas tu sabes, porque ele sabe de tudo. Então, ao invés de julgar, vamos ajudar. Tem até uma prece que diz assim: ao invés de julgar, vamos acolher. É uma prece que eu até tenho aqui nas minhas coisas, mas deixa para outro dia. Aliás, eu fico devendo essa prece a vocês. Aquele que estiver sem pecado, disse: lhe atire a primeira pedra, disse Jesus. Esta máxima nos faz da indulgência um dever, porque não há ninguém que dela não tenha necessidade para si mesmo. Aí a gente tem aquela mania de dizer que sim, a gente faz assim. Fulano está com alguma coisa, aí aponta a coisa, né? Quantos dedos tem apontado para mim? Porque eu não estou me olhando, eu não estou me vendo. O que eu aponto muitas vezes está dentro de mim. São erros meus que ainda não foram corrigidos, que ainda não foi entrado em perfeição. Aí, como eu digo e repito, vamos plasmar uma árvore com um tronco
todas as coisas boas. Outra árvore com um tronco bem mais largos, onde se divide em três e colocar vaidade, egoísmo e orgulho. E nessas galhas secas, cheias de ódios, de mágoas, de rancores, de coisas que não contribuem com a vontade do Pai, a gente vai quebrando todos os dias. Porque galha seca, ela não floresce. Coisas que não, coisas daninas, elas não florescem. Elas nos adoecem. Então, vamos fazer aquele burilamento, aquela lapidação, ver aonde estamos errando e começar a corrigir. Vamos ver naquele próximo o que nós gostaríamos que o próximo nos visse. Então, é coisas boas. Tem coisas que Madre Teresa de Calcutá, que eu não posso tirar aqui, mas eu vou dizer uma coisa aqui, diz Madre Teresa de Calcutá, se a gente não pode fazer, corrigir, quebrar esses galhos todos de uma vez, façamos um a cada dia. Mas que não repitamos mais, como Jesus disse, mas não faz mais isso. Se for para fazer, faça outra coisa, mas quebra no outro dia, mas não faz, tenta não fazer. Diz lá em Eclesiastes 3:4, eu até peguei aqui, respeitar o tempo do outro, ainda que esse tempo for para prantear quando você quer rir. Prantear, chorar, quando você quer rir. Ou o tempo de ver o outro se divertir quando você, quem está no fundo do poço, quer dizer, por mais que nós, está lá em Eclesiastes 3:4, por mais que nós estejamos quebrados, forma de falar, no fundo do poço, achando que está. E eu lembrei agora dos mensageiros, né? Perdão, e Aniceto veio e levou. Deus só quer isso da gente. É o pedido de perdão, é a renúncia das nossas ainda imperfeições, é a reconciliação para com o seu inimigo, aquele que se diz ser o seu inimigo. E você pode não... A gente diz assim, eu não tenho inimigo, mas alguém pode dizer, eu não suporto essa menina. Vamos, então, fazer preces pelo universo. Ao invés de a gente entrar no hospital atrás só daqueles entes queridos da gente, vamos fazer preces por aqueles que também hoje estão nas ruas, que não têm um pão para comer. Também digo por experiência, não que eu já passei isso, graças a Deus não, mas eu vejo, quando eu faço esse trabalho lá em Picos, gente, eu volto para casa assim, com o coração, se eu pudesse, eu voltava de novo com outra sacada de pão, com outra sacada de café e de leite. É porque também existem ainda muitos humanos que não são humildes e que não se juntam, como eu falei, que não se unificam, mas que se separam com alguns ranços, né, como falam, podendo. Tem gente que diz assim, moça, me dê 2 pães ou 3, porque eu não sei se eu vou ter almoço. Imagine daqui para a noite, que não sabe nem se tem água. Isso eu estou falando de pão. E nós, quando entramos nos hospitais, que a gente tem um ente querido, a gente já entra correndo, fazendo preces e pedindo. A gente entra vai para o santuário do hospital, como eu vi também lá em Picos. Vai para o santuário do hospital, aí faz a prece, faz aquela coisa toda para o seu ente querido. E aqueles que estão lá esquecidos?
São tantos nas UTIs, eu digo por experiência, são tantos nas UTIs que não tem uma visita. Então, vamos fazer preces por os invisíveis também, aqueles que acham que são nossos inimigos, porque nos acharam. Porque outrora nós fomos inimigos. Então, somos todos filhos de um pai, que nós não podemos julgar a ninguém, porque somos todos imagem e semelhança dele. Se hoje nós temos um agasalho, se hoje nós temos uma casa, muitos não têm, mas não é por isso que nós vamos julgar aquele que não tem, vamos tentar ajudar com o que podemos ajudar. E diz assim, ela nos ensina que não devemos julgar aos outros mais severamente do que julgaríamos a nós mesmos, nem condenar em outrem o que nos desculpamos a nós antes de censurar uma falta de alguém. Vejamos se a mesma reprovação não pode cair sobre nós. Olha, a oração de São Francisco nos diz assim, é dando que se recebe. Aí a gente só pensa no bem. Não é verdade? A gente, oh meu Deus, a gente só pensa no bem. Mas não vamos dar o mal, porque também a gente vai receber o mal. Mais cedo ou mais tarde, é a recíproca, é verdadeira. É dando que recebemos. E diz aqui, o primeiro pode ser louvável e se torna mesmo um dever em certos casos, em vez que disso deve resultar um bem. E sem isso, o mal não seria jamais reprimido na sociedade. O homem, aliás, não deve ajudar o progresso de seu semelhante, olha o que eu falei. Não seria preciso, pois, tomar, no sentido absoluto, este princípio. Não julgueis se não quiserdes ser julgados, porque a letra mata, o espírito vivifica. Olha aí. Nós somos espíritos encarnados. Jesus não podia proibir e censurar o que é mal. E ele nunca proibiu, mas eu vou simplificar aqui, porque o tempo urge, já diz doutor Bezerra, não há autoridade legítima aos olhos de Deus, senão aquela que se apoia sobre o exemplo que dá do bem e que ressalta igualmente da palavra de Jesus. Então, o tempo todo, Jesus nos ensina a amar o tempo todo, para que, mesmo nos momentos mais difíceis, sabemos que somos ajudados por uma equipe de luz, por nossos anjos guardiões, por tudo que é bom, por tudo que é belo, por tudo que proferimos, que edifica uma casa. A casa que eu falo somos nós. Então a gente diz para Jesus, e eu digo para todos que aqui estão enfermos, quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto, o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes os seus planos não consigo entender, mas prefiro confiar sem compreender. Eu creio em ti. Vamos crer, vamos ter a fé que Ele está conosco. E Ele diz, quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor. Também nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário para te amadurecer.
E depois vem novidades para você. E ele diz: eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Coloca a tua cabeça na cadeirinha onde Jesus senta todas as noites ao teu lado, te velando. Coloca a tua cabeça que lá está sentado. Descansa a tua consciência, teus problemas, entrega. Deixa ele resolver, diz, é teu, meu Pai. Faz por merecer e entrega. Faz por merecer e diga, é teu problema, Senhor. Mas qualquer coisa que vier, que seja para a minha evolução, que eu possa agradecer por mais uma lição. Agradeço, então, a Deus pela dádiva da vida, pelo amor, por tudo. Agradeço a doutora Bezerra de Menezes por mais um evangelho da noite de hoje. E é com Dora que eu passo, então, para as preces finais. Muito obrigada, então. Obrigada, muito bonita. E com esta oração, peço a toda a espiritualidade fazer uma varredura em cada lar. Se encontrar algum irmão precisando de ajuda, que seja encaminhado a um local conforme as suas necessidades, adequado, né? Ou a um hospital ou a uma colônia espiritual. E que todas as energias deletérias sejam recolhidas, transmutadas e transformadas em luz, em paz, em amor. E nesse momento eu peço a toda a espiritualidade superior a permissão para encerrarmos o nosso evangelho do nosso lar desta noite, dos nossos lares desta noite, e amanhã temos o nosso evangelho. Boa noite, cheio de luz a cada um de vocês. Muita paz, muita saúde.